Bom dia, obrigada. Queria agradecer, cumprimentar a Biese por essa iniciativa, né, de falar sobre luz, que é, como o professor Mingroni mostrou, tão importante, uma ferramenta tão importante para o varejo. Fui aluna do professor Mingroni na FAO, e que bom ter visto essa palestra que ele apresentou, tantos conceitos, né, em tão pouco tempo. Sempre muito bom. O tema que eu vou apresentar para vocês hoje é a iluminação cênica para as vitrines. A intenção, quando a gente pensou nesse tema, a gente queria chamar a atenção, né, para como que a luz pode participar no projeto de arquitetura com uma presença, obviamente, maior do que aquela técnica apenas de revelar, né, os objetos expostos, mas, principalmente, com uma intenção que vai além da intenção técnica, né? Essa expressão iluminação cênica trazida para a arquitetura, obviamente, nasceu, né, de uma ideia recuperada de uma ideia de uma iluminação teatral, né, cênica, mas na aplicação para a arquitetura, obviamente, ela capta alguns desses parâmetros que a gente vê na iluminação teatral. Então, uma iluminação teatral, ela tem por característica fazer uma edição daquilo que é visto ao longo do tempo. Então, num palco, num momento eu faço ver um pequeno detalhe, num segundo momento eu abro o palco inteiro, num terceiro momento eu deixo ver um fundo, e assim eu vou editando o mundo visível ao longo do tempo. Isso também é possível na arquitetura, não necessariamente só fazendo transições de luz e movimento, mas também, mesmo para uma luz estática em arquitetura, eu consigo editar o visível através da luz. E esse é um pouquinho o conceito que eu estou trazendo para vocês hoje, do que é uma iluminação cênica, né, aplicada para a arquitetura. A gente quis falar sobre vitrines aqui hoje, porque a gente sabe que é uma parte importante, né, no varejo, aquilo que se faz visível antes, que convida o cliente a entrar no estabelecimento. Ou seja, o que é mais importante quando você fala de vitrine é que essa vitrine comunique o que tem ali dentro, que ela convide a pessoa a entrar. Ou seja, o principal da vitrine é comunicar, é comunicação. Claro que em varejo a comunicação se faz de diversas formas e sempre vários fatores em conjunto. A marca, obviamente, tem marcas que precisam de longe se identificar. De longe eu sei que aquela loja é da marca que eu estava procurando. A comunicação também do poder aquisitivo. A pessoa, através da vitrine, ela já consegue identificar se a loja é uma loja mais popular, uma loja de luxo. Isso é muito importante que isso seja trabalhado na vitrine. E o público-alvo, né? Para quê? Né? Qual é o público que essa vitrine, essa loja, que essa marca quer atrair? Obviamente, isso é do conhecimento de vocês, isso... Estou ensinando o padre a rezar a missa, mas, obviamente, isso daqui, que é do universo de todo mundo que trabalha no varejo, quando isso passa para a iluminação, você lida com todos esses elementos, mas em cada situação você vai ter um peso maior para um deles. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é um pouco falar sobre como que a luz comunica, né? Já que você tem tantos elementos para serem trabalhados na sua vitrine. Eu trouxe para vocês uma sequência de slides que eu elaborei baseado numa pesquisa que foi conduzida por 2 universidades europeias e com a intenção de pesquisar e identificar o que faz
como que o observador se comporta dentro de um ambiente de varejo, né? Então, como que eles fizeram essa pesquisa? Eles observaram as pessoas dentro de ambientes e eles analisaram, eles tinham um método bem sofisticado de análise de movimento do olho. Então, eles tinham como identificar como o olho das pessoas se movimentava e, dessa forma, entender para onde a atenção do observador se voltava, por quanto tempo ficava e aonde a atenção do observador não parava, apenas passava. Então, isso é uma ferramenta muito interessante para nós, saber esse tipo de resultado, porque são ferramentas que a gente usa bastante, né? E o que eu percebi dos resultados que eles escolheram é que, naturalmente, a gente que trabalha com iluminação, intuitivamente já sabe disso. São conclusões que eles tiraram que são bastante conhecidas nossas. A primeira conclusão que eles tiraram dessa pesquisa foi que uma luz que é rica em contrastes atrai mais a atenção do que uma luz homogênea. Cada um desses exemplos que eu coloquei aqui, obviamente, cada um tem o seu atrativo diferente, né? Mas, claramente, o exemplo da direita usa mais quantidade de luz para atrair, enquanto que o exemplo da esquerda não vai tanto na linha do excesso de luz, da quantidade de luz, mas do grande contraste entre luz e sombra, o que é uma coisa muito interessante para a iluminação, porque faz a gente perceber detalhes mais ricos de volumetria e, segundo essa pesquisa, atrai mais a atenção do público. A segunda conclusão que eles tiraram é que um sistema de luz bem estruturado pode atrair a atenção do observador que está se movimentando dentro de uma loja para pontos onde você deseja que ele preste atenção. Obviamente, todo projeto de iluminação que tem um cuidado maior vai trabalhar com sistemas estruturados. A gente viu todos os exemplos dos projetos do professor Mingroni tinham essa preocupação, apesar de a gente consegue perceber que é possível, através dessa estrutura, atrair a atenção para pontos específicos. Isso é muito importante. A terceira conclusão, que é uma consequência da anterior, é que um sistema de luz incoerente confunde e atrai a percepção de uma maneira equivocada, criando ruídos visuais. Ou seja, não adianta você ter excesso de luz se você não tem uma organização que permita uma leitura espacial mais rica. E assim, dessa forma, você atrai a atenção para um caos e você não consegue direcionar o olhar e, fatalmente, você não consegue organizar o comportamento do seu cliente dentro do espaço de compras. Quando eu vi essa foto, eu me lembrei de uma matéria que saiu na Folha recentemente. Eu só vi a manchete e me chamou muita atenção. Era uma matéria com a dona do Magazine Luiza. Não sei se vocês viram, vocês devem ter visto. E eu só li a manchete. Ela falava assim: a gente se preocupa menos com ser grande do que com ser rápido. Para a gente, o importante é ter eficiência no atendimento dos nossos clientes. A gente quer que o cliente encontre o que ele quer rapidamente, compre e vá embora. Então, num sistema organizado, você consegue mais facilmente conduzir o seu cliente dentro de um grande magazine. Num sistema caótico, a pessoa tem muita dificuldade. Eu até vejo uma placa caixa, mas dá um certo pânico imaginar quantos obstáculos você tem que vencer até conseguir chegar no caixa, né? Então, eu acho isso
E a gente consegue perceber nessa foto que a iluminação, não existe um projeto de iluminação aqui. Deve ter existido algum cálculo para se atingir uma iluminância desejada, alta e só. Não tem nenhum tipo de estrutura que conduza ao olhar do seu observador. Eles também perceberam, nessa pesquisa, que você ter variações de cor e contrastes de cor também contribuem bastante positivamente para a percepção do espaço. Perceber o espaço é fundamental para a pessoa se orientar e para que ela tenha uma experiência agradável. É muito desconfortável você entrar num espaço onde você não sabe aonde ir, não consegue identificar as tarefas que você vai fazer ali, você não consegue se orientar. Então, usar vários artifícios de orientação é uma coisa fundamental. E a luz é uma ferramenta bem poderosa nesse sentido. Uma outra coisa que também, intuitivamente, os lighting designers já se preocupam e já sabem, eles descobriram que iluminar as paredes ao fundo da loja, verticalmente, gera uma percepção de profundidade que é muito importante. E que a pessoa consegue identificar que a loja vai até ali, que o espaço é esse, que é importante ter a ideia do perímetro total do espaço onde você entra, para que você não tenha a sensação de que aquilo é interminável e que você não conhece o fim daquele espaço. Uma outra coisa que eles ressaltaram é que vitrines que têm variações discretas de cor atraem mais a atenção do observador. Isso também, obviamente, está dentro de todo o projeto de arquitetura da vitrine, né, de conceito da loja. Está tudo muito interligado e a luz consegue ressaltar isso, né? A luz sempre pode estar presente para ressaltar esses contrastes sutis que dão mais destaque ao objeto que está sendo exposto, né? Uma vitrine muito caótica, com muita informação, comunica menos. Bom, agora vou apresentar alguns poucos estudos de caso de lojas, projetos que a gente fez no escritório, que são interessantes, assim, obviamente, quando eu fiz esses projetos, eu não tinha lido essa pesquisa, mas a gente, como eu falei, a gente vai identificando, né, esses elementos de comunicação, como a gente intuitivamente vai usando. Essa loja é uma loja de rua, né, que eu acho muito interessante trabalhar a vitrine em loja de rua, porque à noite, apesar de você ter menos gente circulando à noite, né, é muito diferente a competitividade que você tem dentro de um shopping, com as lojas ao lado e com a luz do corredor do shopping. É tudo muito excessivo. Na rua, você tem um impacto maior das vitrines à noite, né? E essa loja da Valizer é uma loja conceito, e ela foi projetada pelo escritório da Anastasiades Arquitetos, junto com a Daniela Thomas, que é cenógrafa. Então, a intenção, o projeto todo foi concebido na sua arquitetura junto com uma cenografia. Realmente, é uma loja que cada sala tem um conceito bastante diferente. Eu queria chamar a atenção para essa loja muito comprida, e lá no fundo você consegue, da porta você já vê a última sala lá no fundo, e você percebe que tem essa sequência bastante variada de salas com conceitos diferentes. E na vitrine, essa parede que tem a logomarca vazada, eles fizeram uns elementos vazados que são os cobogós. Isso foi feito sob medida, foi mandado fazer, testado. A capacidade de transmitir luz desse material foi testada também. E aí a gente fez uma iluminação em LED que muda de cor, mas com a intenção
de fazer variações muito sutis. Não é, a gente não, apesar de ter, quando a gente instala um RGB, as pessoas ficam querendo usar todas as cores que ele oferece, né? Na verdade, acho que o mais rico é você poder usar a cor como uma mensagem, como um elemento de comunicação forte da sua marca, né? Então, a Valizer entendeu isso claramente. Eles variam muito pouco. Essa cor é de um rosinha para um lilás no máximo. E, às vezes, eles usam num lançamento de uma coleção, eles colocam uma noite essa vitrine azul, por exemplo, mas sempre dentro de uma ideia de conceito de cor, nunca para mostrar o arco-íris que é possível fazer com os LEDs. Aqui tem mais uma pequena, sutil variação, né, de cor. A gente também achou que, nesse caso, por ser uma loja de rua onde dificilmente a pessoa, à noite ela está mais... a vitrine do shopping, ela está o dia inteiro, a luz da vitrine do shopping, o dia inteiro ela está funcionando ali para atrair as pessoas. Na loja de rua, de dia, ela simplesmente não tem função. Ela só funciona à noite. Ela só é visível à noite. Então, é sempre quando a loja está fechada. Quase sempre quando a loja está fechada. Então, ela tem mais uma intenção de comunicar marca e conceito do que atrair a pessoa para entrar e comprar naquele momento. Eles não estavam tão interessados nisso. Então, a preocupação com a luz dos produtos também era mais uma intenção mais cenográfica mesmo, mais teatral, mais volumétrica, mais como um estilo mais artístico do que excessivamente de veja essa peça, entre e compre essa peça agora. A intenção era mais de comunicar numa outra camada. Inclusive, algumas vitrines que eles montam que são muito conceituais, inclusive. Então, essa luz que é um pouco mais misteriosa, não é tão efetivamente para você ver em detalhes aquele produto, faz mais sentido nesse caso. Vou apresentar um outro estudo de caso diametralmente oposto, até porque eu acho bastante interessante, quando a gente pensa em varejo, a nossa vontade é mostrar os projetos de luxo, porque são todos mais conceituais, mais bonitos, mais artísticos. Mas eu gosto muito desse projeto, que ainda está em constante desenvolvimento, dessa franquia, dessa loja AD. Eles têm 40 franquias pelo Brasil. E quando esse cliente me procurou, ele veio assim já meio desesperado, porque eu já era o terceiro escritório de iluminação que ele procurava, porque ele não conseguia se realizar a ideia dele. Ele tem claramente um público-alvo, que é o público masculino jovem e classe média. O desespero dele, quando ele procurou outras vezes escritórios de arquitetura, é que as pessoas sempre tentavam dar um tom de uma luz linda, uma luz chique. E ele falava, eu não posso fazer uma luz chique na minha vitrine, porque o meu consumidor não entra em loja chique. O meu consumidor olha a vitrine da Richards, gostaria de comprar na Richards, mas não vai comprar, porque sabe que não dá para comprar lá. E aí ele olha a minha vitrine e entra na minha loja e compra. Então, ele tinha um público-alvo, o poder aquisitivo do público dele muito claro. E ele falava para mim, ele falou muito isso para mim. As pessoas têm dificuldade de entender que eu não quero um projeto muito bonito que leve a entender que é chique e caro. Eu preciso de um projeto bonito, popular. Isso que eu gosto muito nesse projeto. Tem uma clareza de posicionamento que eu acho fundamental. Então, esse cliente, ele quer quantidade. Eu brigo um pouco com ele, assim, olha, tudo bem, quantidade, mas vamos tentar trazer um pouco de
contraste dentro da sua vitrine, tentar fazer a sua vitrine não ficar igual a todas as outras lojas de departamento. E a gente usou um critério bem simples, que é ter ângulos diferentes de luz, né, que eu acho que é bastante óbvio aqui, mas a gente ainda vê muita vitrine que você tem um ângulo único frontal de luz, que não revela volumetria alguma e que torna os fundos muito desinteressantes. E nessa loja, ele, mesmo com as vitrines são sempre muito apertadas, né? Geralmente, as lojas são pequenas, o espaço que a loja precisa internamente é sempre muito disputado, cada 10 centímetros, e as vitrines são muito pouco profundas, e a gente precisa de profundidade para conseguir trabalhar uma luz mais atraente, né? Então, ele tem consciência disso, e a gente sempre trabalha tentando trazer alguma coisa mais de diferente, mesmo atendendo a essa quantidade. Mas ele ainda fica sempre falando, não, põe mais luz. Eu falo, tá bom, mas até um certo limite. Porque a competição por quantidade em shopping, ela está presente para todo mundo, a gente sabe disso. E esse cara, ele fica na frente da loja dele, olhando a loja do vizinho, e falando, não, o cara entrou, olha lá, veja. Aí vem um sujeito, olha a loja do vizinho, entra, sai. Olha a vitrine dele, entra. Se não entrar, ele fica louco. Então, realmente, assim, é muito poderoso, né, você ter uma vitrine que leva a pessoa lá para dentro. É muito importante. Então, a loja dele toda tem esse conceito assim, paredinha de tijolo, tal. Então, antes era só pintado. Ele quis dar uma certa modernizada, digamos, trazer um pouco uma arquitetura classe C, um pouquinho melhor, né? Poder aquisitivo um pouquinho melhor, mas não pode ser muito. Então, ele quer luz branca na loja dele. E outra coisa que ele fala também, ele fala, olha, na minha loja, em Recife, você não vai usar luz amarela. Porque as pessoas têm pânico de luz amarela no Nordeste. Porque a luz amarela, luz branca, né, amarelada, quero dizer, temperatura de cor mais quente, causa uma sensação emocional de calor. Você tende a lembrar, né, do calor que você estava sentindo lá fora. Então, é inaceitável em lojas, em shopping, no Recife, você trabalhar com lâmpada halógena. Os caras, ele falou, olha, não. E a gente sabe, tem muitas pessoas que têm um certo vício. Ah, não, vamos usar toda a luz de halógena AR111, bem bonita, amarelinha, chique. Ele falou, não quero, eu quero fluorescente, eu quero vapor metálico, né? Então, tem essas nuances culturais e que a gente tem que entender o que o nosso cliente quer, o que ele precisa. Essa é uma outra loja, para pegar um outro exemplo também bastante diferente desses outros dois que eu mostrei, que é uma joalheria no shopping JK. Esse cliente também, eles tinham várias lojas em São Paulo e eles decidiram fazer um reposicionamento da marca deles e passar a atuar só em shoppings de luxo. Então, eles reduziram de não sei quantas lojas para 8 lojas. Então, para isso também, eles contrataram um escritório de arquitetura de interiores que fez esses projetos novos para eles, de interiores. E quando esse cliente me procurou, foi muito interessante, porque ele me chamou porque ele viu uma exposição que eu tinha iluminado na Oca, que era o Pequeno Príncipe na Oca, que é uma exposição super lúdica, com luz colorida e bastante teatral, pode-se dizer, para lá de cênico. E ele me chamou e falou, eu queria que você fizesse
assim na minha loja, essa iluminação, igual a do Pequeno Príncipe. Eu falei, não, igual não deve ser, né? Vamos tentar entender o que ele está falando. É muito difícil, às vezes, entender qual é o desejo do cliente. Junto com a equipe de arquitetura, eu fui tentando entender qual era, para onde que eles estavam indo, né? Nessa construção nova dessa marca. E aí, depois de muita conversa, eu entendi que o que ele queria era uma luz de claros e escuros, bastante marcada. Ele queria uma luz dramática, ele queria uma luz teatral, num certo sentido. Obviamente, não dá para ser muito teatral, ele quer vender, mas eu entendi isso, que ele queria uma luz que trouxesse um ambiente editado de uma forma diferente dentro da loja dele. E aí, aqui essa foto mostra um pouco mais o que a gente quis fazer. A ideia é dar bastante destaque para os mostradores de joias e deixar o entorno um pouco mais escurecido. Bastante destaque nas mesas de atendimento e deixar a área de circulação. Então, quando você olha o teto, aqui não tem nenhuma foto que mostre o teto. Você quase não vê as luminárias no teto. A gente fez a gente quis deixar uma atmosfera um pouco mais, como chama? Misteriosa, digamos assim. Que é uma coisa interessante para a pessoa quando ela senta e ela vai olhar uma coisa tão pequena, tão preciosa, e é interessante ela conseguir ficar nessa mesa que tem bastante luz, mas que é como se fosse um pequeno universo dentro desse universo da loja. Então, é uma coisa que causa um clima mais intimista, que é interessante para uma joalheria, a gente percebe. E nos expositores da vitrine, claro que também na hora de fazer a vitrine, ele falou, bom, vitrine, ó, bota luz aí, um monte. Falei, tá, mas vamos tentar entender como que a gente vai fazer uma variação. Porque se você também simplesmente se preocupa em... Eles sempre mudam as vitrines, então, se eu for dar destaque em tudo, eu não consigo dar destaque em nada. Então, a forma como eu encontrei de causar alguma variação nessa luz da vitrine foi trabalhar com temperaturas de cor diferentes, misturada sempre em cada uma das prateleiras. A gente tem quente e frio, porque a gente já percebeu que em joia a temperatura fria destaca pedras e pratas, e a temperatura quente destaca ouro. A gente sempre é bom ter as duas temperaturas de cor misturadas para iluminar a joia. E a gente deixou a vitrine de baixo um pouco mais fria, onde preferencialmente eles trabalham com mais pedras e pratas, e em cima é um pouco mais quente, não sei se pela foto dá para perceber, onde eles trabalham com objetos que têm mais ouro. O ouro, com a luz mais amarelada, fica mais vivo. E ele fica esquisitinho se a temperatura de cor for muito fria. Então, são demandas específicas que daí você vai descobrindo e trabalhando para aquele cliente. Então, acho que a luz tem esse poder muito grande de... tudo bem, vou tornar visível como e qual é o objetivo mais importante para esse cliente. O que ele mais quer passar. Não tenho certeza se... Agora eu vou mostrar... Esse não é meu, hein? É só uma brincadeira, na verdade, porque é um case que todo mundo já deve conhecer, que acho que é o case mais famoso do mundo atualmente, que é uma... Todo mundo sabe que loja é essa, né? É a Abercrombie. É que eu fiquei impressionada quando eu não sabia, não sou muito ligada nessas... Eu não sabia direito o que era Abercrombie, eu não sou mais adolescente, meus filhos ainda não chegaram nessa fase, mas eu fui para Nova York e achei muito esquisito uma loja que tinha fila na porta para entrar, né? Um fenômeno. Falei, mas que história é essa de fila para entrar? E eu dei uma pescoçadinha assim, não ia pegar fila para entrar nessa loja, e eu vi esse ambiente lá dentro, que coisa impressionante que é aquilo. Então, isso sim é para lá de cênico.
Né, essa loja, para quem não sabe, é uma loja que trabalha com um público bastante específico, é teenager. Eles dizem que o público deles é entre 18 e 22 anos de idade. Eu acho até que é um pouco mais que isso, mas eles têm muito claramente uma intenção de pegar esse público-alvo. E eles trabalham tudo na marca para esse público, e a luz, para mim, nessa loja, é o que tem de mais marcante, além da música ensurdecedora quando você entra lá dentro. Parece que você está dentro de uma balada. E o clima é esse. É uma loja... Então, assim, obviamente, a luz contribui de forma fundamental para criar esse clima onde as pessoas querem entrar nessa loja de qualquer jeito. E qual é a vitrine dessa loja? É um homem sem camisa. Então, quer dizer, tudo, né, a gente tem que entender qual é o objetivo da marca, né, vai nortear todo o conceito da loja. Então, são coisas inusitadas que a gente nunca pararia para pensar, mas, de fato, essa loja, a vitrine deles é sempre um modelo sem camisa. E com isso eles conseguem criar todo um imaginário sobre o que será que tem lá dentro. Eu quero entrar todo um clima de mistério para formar aquela fila na porta, porque cada pessoa vai parar ali e tirar uma foto. Enfim. É isso.